ninguém. Eu sou fã de Jane, Jane sempre a vencer. Porque as fibras no intestino, quando elas entram num processo de fermentação, elas vão produzir alguns ácidos graxos ali, como acetato, butirato, propionato, que são não só protetores do tecido epitelial, como alimento para essas bactérias boas. Uma segunda coisa que eu diria assim, que é essencial na nossa vida e que hoje a gente não faz mais, é o consumo de coisas fermentadas em casa. Por exemplo, tem uma pesquisa que eu acompanhei lá nos Estados Unidos, onde eu faço doutorado hoje, em naturopatia, que eles pesquisaram uma comida brasileira que assim, a gente conhece muito aqui no Brasil, que é o chucrute. Se você não conhece... Chucrute! No sul, muito. É muito no sul. Muito, o chucrute é o repolho picado. É isso mesmo. Você esmaga ele para ele ter liberação de água, porque a água que está dentro da célula não está biodisponível, então você esmaga ele. Para cada cabeça de repolho, você coloca 1 colher de sal para modular isso, põe num vidro e deixa por 15 dias. Ali se faz... Obrigado. Ali se faz um probiótico natural, que é uma dos melhores que a gente tem hoje. Como é que é? Repete, por favor. Tava concentrada, botando a água para vocês, botando uma energia boa na água. Tá ótimo, eu vou até beber. Eu estava em flow. Vou até beber. Eu estava em flow. Vamos beber a água. Obrigado, água. Eu já estou aprendendo essa receita. Tá. Vamos lá. O repolho, picota ele todo. Como se fosse fazer uma salada. Tá. Aí a gente dá aquela amassada nele. Até ele soltar água, até ele soltar um caldinho, assim, no fundo da Quase vasilha. macerar, mas não chega a macerar. Mas pode macerar. Pode macerar Quanto o mais repolho você bem. melhor. Tá. Ok, vai sair um líquidozinho que vai estar ali também. Isso. Para cada cabeça de repolho grande, 1 colher de sopa rasa de sal. O sal tem um papel importante na modulação da fermentação, senão Se ele for o sal integral marinho, melhor ainda. É. Tá. Melhor Tá ainda. vendo? A gente está aprendendo, Júlio. A gente se esforça. Vamos lá. Coloca numa vasilha de vidro, tampa e deixa num canto escuro por 15 dias. Esse processo aí no Rio pode ser até um pouco menos. Talvez Faz o 7 calor. dias dê e sobre pra gente. Sim. Porque aí aumenta a Pode proliferação ser da dentro bactéria. do armário mesmo da cozinha. Pode. Sempre em canto escuro, que é onde fermenta mais Isso. rápido. Esse processo fermentativo, além de produzir vitamina K, que é a gente só produz Maravilhoso. O na GPS. fermentação, Não é o GPS do cálcio? ele mesmo, K2. K2. Exatamente. Exatamente. Além de ter uma grande produção de vitamina K2, ali se forma um probiótico e um pré-biótico, que é alimento para as bactérias, dos mais nobres que a gente pode criar. A minha avó nunca passou na porta de uma faculdade nem de uma escola, mas a minha avó tinha uma inteligência perceptiva que hoje, nos ciclos acadêmicos mais altos do mundo, eu vejo as pessoas falando e falo, cara, minha avó já fazia isso. Fazia isso. A avó fazia pepino, você pega o pepino, corta ele na metade, coloca dentro de um vidro, metade de água, metade de vinagre, 1 colher de sal, mesma coisa, para um vidro grande, e uma folha de parreira. A parreira é a planta da uva. Isso, aquela folha da uva que a gente faz até comida com carne... Né? Charuto. Charuto, aquele charuto árabe, né? Essa folha de parreira contém nessa parte de baixo, se você olhar a folha da parreira, ela é branquinha embaixo. Isso. Ela contém uma bactéria ali que reage na fermentação e que se torna, para nós, enquanto probiótico, algo incrível. E por que eu lembro da minha avó? Porque a minha avó, quando a gente estava ruim do estômago, estava com aquela indigestão, ela pegava 1 colher de água do pepino. Aquela água que ficava ali naquela uma conserva. Isso. Né? Tipo um xaropinho dela. Isso. E dava. Quem ensinou a avó que a água do pepino fazia bem? Ninguém. Mas ali existe um probiótico. Mas ela sabia, né? Que funcionava. É a inteligência perceptiva. Exatamente. Não sabia por quê, mas que funcionava. Que é uma coisa que eu vejo que hoje... Inteligência perceptiva, adorei hoje eu sinto que, por exemplo, os meus filhos têm uma inteligência prática talvez menos intensa do que eu que vivi nessa coisa de buscar sempre a solução para coisas rápidas ali na hora. Então, recebendo tudo pronto, eles acabam... atrofiando isso. Esses dias o meu filho foi viajar e ele me disse, pai, que conselho você me dá? Eu falei, nenhum. Ele falou, como nenhum? Eu falei, cara, se vira, velho. Vai aprender, vai perceber. Se você tiver dificuldade, você me pergunta. Ele falou, primeiro tenta.
Primeiro tenta. Exatamente. Vai, tenta pela sua própria força, pela sua própria experiência. Ó, deu certo, replica. Isso é uma das coisas que as pessoas me perguntam. Doutor, o que o senhor acha sobre determinado método? A minha resposta é, tá funcionando? Tá, cara, continua, velho. Vai. Ah, tô rezando e tá dando certo. Vai. Agora, se você estiver fazendo de uma determinada forma e isso que você está fazendo não funciona, é interessante você repensar o que você está fazendo. Não, mas eu faço isso há 200 anos. Tá errado há 200 anos. Ok. Virou uma coisa tão repetida que ela virou uma verdade. Então, hoje, na modulação intestinal, o aumento de fibras, o consumo de água, o consumo de fermentados. Agora, esse fibras, você fala o quê? Porque, por exemplo, tem fibra de farinha de castanha, de farinha de girassol, né? De semente de girassol. Que são todas as fibras possíveis? Sim. Fibra é fibra como açúcar e açúcar. De nozes, né? Você tem a farinha de nozes, de castanha, isso tudo é do fibra. Brasil. Eu tenho um pouco de restrição em relação às nozes, porque tudo que tem gordura natural, quando se expõe ao oxigênio, oxida. E a oxidação torna aquilo não só impróprio do ponto de vista nutricional, como dependendo da quantidade de tempo que se tem aquilo na exposição, inclusive tóxico para o organismo. Eu, por exemplo, não costumo comer castanha do Pará quebrada. Só que a gente compra porque é mais barato. Mas ela já está oxidada. Se você mastigou, ela está com gosto estranha. Não come. Não come porque nutricionalmente ela já não te serve mais e ela pode estar, inclusive, já no processo de deterioração. Então, esses mix que às vezes compra pronto... Eu procuro evitar. Eu faço o meu, eu vou na frutaria, eu vou na casa de produto natural e falo, eu quero X de castanha, eu quero X de nozes, eu quero X de avelãs, eu mesmo misturo, sem açúcar, sem sal, sem nada e consumo. Mas assim... Então, eu faço assim também. Sim, mas como é que... Não, eu faço a farinha. Eu mando jogar no mix. Sim. No seu mix, na sua casa. Mix. O mix que a gente está falando, que não não é esse. Daquele que... É o né? mix das frutinhas mesmo, que vem castanha... Tá, vocês compram esses quebrado, esse... Tá. Só que tem que ser inteiro que ele está colocando. Entendi. A maior parte tem que ser inteiro. A castanha de caju recebe isso, porque ela já recebe um pré-aquecimento, então tá tranquilo. Mas a noz, a castanha, o avelã, eu procuro não comprar não por muito tempo. A própria linhaça, que tem uma quantidade de ALA, né, que é o ácido, que é um dos tipos de ômegas que a gente tem, né, o alfa-linoleico. Ela é ótima, ela é fantástica. Então, você quer fazer uma farinha e usar por uns 3 dias, tranquilo. Mas passou disso, ela começa a oxidar. Entendi. Aí a gente tem as estratégias nutricionais, que é guardar na geladeira, não deixar no aquecimento, essa coisa toda. Mas, via de regra, eu uso hoje muito como fibra verduras mesmo. Frutas, verduras. Quando a pessoa não consegue bater a meta dela, aí eu acrescento uma fibra que a pessoa pode usar no seu dia a dia, como o psyllium, o farelo de aveia. Hoje tem solução para tudo. Você consegue botar numa cápsula e consumir de maneira muito tranquila, né? Só para se ter uma ideia... Muito obrigado. Só para se ter uma ideia, quando a gente vai pensar um processo de detox, por exemplo, né? O fígado é um órgão que é um órgão detoxificante por natureza. Ali você faz, por exemplo, toda a parte no citocromo P450, de pegar o que você tomou de medicação, transformar aquilo num metabólito para poder ser mandado embora. Se ele não está funcional, ele não tem por que ele estar ali. E existem alguns tipos de toxina que o fígado vai soltar no teu intestino. E ele conta que você está colocando fibra lá. Por quê? Porque boa parte dessas toxinas, quando entram no nosso intestino, são recaptadas pelo sistema. Por que hoje a gente tem um problema grave com a questão do emagrecimento sem acompanhamento? O seu adipócito está cheio de gordura, mas também está cheio de toxinas. Você tem metal pesado, você tem metal tóxico, você tem metabólitos, tem um monte de coisa ali. Se eu abro essa caixa de Pandora sem um acompanhamento, eu posso piorar muito as coisas. Porque você vai ter uma pessoa irritada, nervosa, esgotada, não sei o quê, e ela vai botar a culpa no nutricionista. Na verdade, está faltando fibra ali. Porque essa bile, esse suco hepático que é jogado ali no intestino, cheio de toxinas, sem fibra para sequestrar e mandar isso embora... Essa fibra acaba sendo absorvida, sangue, roda todo o organismo, chega no cérebro, né? Que é um problema grave que nós temos nos hospitais hoje, porque o doente, quando chega, ele não chega no hospital e engorda, ele chega no hospital e emagrece.
E aí você acaba tendo a piora do quadro de saúde daquela pessoa. Vou te dar um exemplo. Sei lá, o cara fuma há 20 anos, 30 anos, bebe há 20 anos, 30 anos, come em panela de alumínio há 20 anos, 30 anos, de repente o corpo faz vum, abre a célula, joga isso em circulação, cria um pandemônio ali, uma caixa de Pandora mesmo. Então o que a gente costuma fazer? Eu vou lá e coloco um boldo na alimentação dessa pessoa. A boldina vai lá fazer o seu fígado produzir um pouco mais dessa bile. Se eu tenho uma quantidade suficiente de fibras no intestino e água, ele sequestra isso e manda embora. Outro exemplo clássico. Como é que se baixa o colesterol de um paciente? Uma das formas de fazer isso é com sequestrante de bile no intestino dele. Ora, se fibra é um sequestrante de bile, por que não tentar testar a fibra antes? Eu coloquei a fibra. A bile, que é recaptada pelo sistema de 18 a 20 vezes, sequestrou pela fibra, mandou embora a bile feita em parte de colesterol. Se eu sequestrei e mandei embora, eu tenho que produzir mais. Se eu tenho que produzir mais, eu tenho que buscar no colesterol, o colesterol baixo. Luz brilhando na tua sorte, sintonize essa vibração. O amor é nossa canção. E ficou doido que encontramos a divina conexão. Medite na luz dourada, sinta o som que te eleva. Na frequência iluminada, a alma livre se entrega. Respira fundo em silêncio, deixa a mente soltar. No teu ser, o entendimento, paz começa a reinar. Abraça a tua essência, solta o